Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Está chegando aqui no nosso horário, né? Quem ainda não pegou aí o livro A Gênese, pode pegar, capítulo 14, item 22. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver de quem é. Isso. Boa tarde a todos. Está chegando aqui o nosso horário dos nossos estudos. Essa semana começa o nosso primeiro painel espírita de 2024, e durante todo o mês de abril nós teremos o nosso painel espírita, né? O nosso painel espírita sempre acontece em abril, porque é em comemoração ao Livro dos Espíritos. Então, são temas, né, que nós tratamos no Livro dos Espíritos, que vão ser apresentados durante o mês de abril, todas as segundas-feiras, nas nossas palestras públicas. Então, hoje, na nossa palestra pública das 18h40, nós teremos o tema suicídio moral. Quem vai fazer a palestra é a nossa irmã Denise. Dia 8 de abril, o tema será Tormentos Evitáveis. A expositora será Enir Sattler, aqui de Petrópolis. Dia 15/4, quem vai fazer a palestra, o tema é Vidas Frágeis. A palestrante será Maria Martorelli. Dia 22/4, o tema é Deslizes Morais. O expositor é Thales Gomes. E dia 29 de abril teremos o tema Complexidades do Sofrimento. A palestrante será Márcia Carijó. Então, esse é o nosso primeiro painel espírita de 2024, né? E o tema será o ser imortal. Então, são temas bastante interessantes para nós refletirmos, né? E teremos também muita contribuição de Joana de Ângeles. Então, segunda-feira de abril vai ser muito interessante. Então, meus irmãos, está chegando aqui o nosso horário, né? Estou dando novamente o nosso boa tarde. Sempre às segundas-feiras, às 16 horas, nós estudamos essa obra maravilhosa, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 8, da emancipação da alma. É a questão 455. Nós hoje vamos começar a estudar o quarto parágrafo dessa questão, tá bom? O quarto parágrafo começa assim: para o Espiritismo, é o quarto parágrafo. A questão 455 trata do resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Lembra que eu falei com vocês que Allan Kardec, nesse capítulo 8, ele é um capítulo tão importante, que nesse capítulo 8, Allan Kardec, que tem por título Da Emancipação da Alma, ele vai tratar da questão 400 até a 454 de vários fenômenos que acontecem conosco. Ele vai falar do sono e dos sonhos, vai falar sobre visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta dos pensamentos, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista. E depois que ele fala sobre tudo isso, ele faz um resumo de tudo que ele falou, da questão 400 à questão 454. Aí a gente fica pensando assim, meu Deus, o homem falou durante 54 questões sobre todos esses fenômenos. E agora ele encerra o capítulo fazendo um resumo de tudo isso. Por que será? Porque isso é muito importante. Sonambulismo, dupla vista, êxtase, catalepsia, clareaudiência, ele faz um resumo final
sobre tudo isso, mostrando para a gente como é importante o estudo desse capítulo 8, né? Mas antes de nós começarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a Ana, você faz a nossa prece de abertura do estudo de hoje, por favor. Senhor, Pai da vida, agradecemos esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão. Pedimos aos os amigos espirituais, aos mentores, que nos fortaleça, que nos ajuda a ter um bom entendimento para esses estudos da tarde de hoje. E agradecer pela vida, pelo trabalho, pelas oportunidades que vai nos favorecer o nosso crescimento espiritual. E pedir a permissão para o alto, a permissão para dar iniciado os estudos da tarde de hoje. Que Jesus possa estar conosco, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo da questão 455, no quarto parágrafo. Então, diz assim: para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra descoberta. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam, quer dizer, que caracterizam a alma, é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista, né? Por quê? Você não precisa do olho para poder ver o que está no passado, o que está no futuro, você não precisa. Por isso que ele fala que está à vista. Fundam-se os que contestam este fato, em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmo e não por analogia. Então, você tem que julgar a alma não por comparação com outra coisa, mas você tem que julgá-la por si mesmo, você tem que analisar a capacidade dessa alma, que é extraordinária, né? A cada dia que a gente estuda, a gente percebe que a capacidade do espírito é uma coisa extraordinária. Nós não temos, e acho que nunca teremos, condições de avaliar toda essa capacidade do espírito. Não, pelo menos, no nível que nos encontramos evolucionalmente, né? De acordo com a nossa evolução. Nós não temos hoje a capacidade de julgar toda a capacidade de uma alma, de um espírito, né? De uma causa única se origina a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. Nós já estudamos aqui, né? O que é o sonambulismo natural, esse que todo mundo tem, né? Acorda de noite, sai andando, vai fazer as coisas, e que varia de um para o outro, porque em algumas pessoas é muito acentuado. Tem gente que só dorme se trancar todas as portas, ainda botar uma cadeira encostada na porta, com um paninho em cima, com medo de que alguém da casa acorde e abra a porta e vá para a rua. Tem gente que faz assim, que tem filho, que tem marido, que tem esposa, que se deixar, a pessoa abre a porta e vai embora. Ela sai mesmo, né? Então, tem gente que tem medo, então toma uma série de cuidados para evitar que aconteça alguma coisa assim. Tranca a janela, essas coisas todas. Então, e tem outros que têm aquele sonambulismo de só falar um pouquinho à noite, às vezes de sentar na cama, né? Senta
e fala um pouquinho, depois volta a dormir. Então, há vários níveis de sonambulismo. Desde aquele mais acentuado, quando o cara levanta, sai, vai, tem gente que vai lavar roupa, vai passar roupa, sonambulismo, esse eu não queria. Que vai trabalhar, fazer serviço dentro de casa, né? E tem daquele que a única coisa que o cara faz é sentar na cama e falar alguma coisa. Então, há vários níveis. Esse é o sonambulismo natural. E tem o magnético. Quando alguém, um magnetizador, coloca uma pessoa em transe e ali ela entra no estado sonambúlico. São os dois tipos de sonambulismo. Então, eles aqui, de uma causa única, se origina a clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, quer dizer, é uma faculdade da alma. Uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. Então, porque lembra que quando a gente fala que quando a pessoa está em estado alterado de consciência ou quando a pessoa está de sobramento, é todo o corpo que vê. Não tem uma parte específica. No caso, a gente estando no estado de vigília, eu vejo como? Eu vejo com os meus olhos. São os meus olhos que veem. Eu estou aqui no estado de vigília. Mas quando a pessoa está desdobrada, não são os olhos que veem. É todo o perispírito, né? É a alma que vê. Então, a mesma coisa a clarividência. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo. É todo o conjunto que vê, tá? Quando a gente está desdobrado, quando a gente está em estado sonambúlico. O sonâmbulo vê em todos os lugares em que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. Ele pode ver, dependendo, sempre falando, do grau evolutivo do espírito, e ele pode ver coisas que estão acontecendo agora no Japão. Tá? É assim. No caso de visão à distância, ou dupla vista, ou segunda vista, que são outros nomes que se dá, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo. Eu não estou, por exemplo, eu estou aqui. Vamos dizer que eu entrasse no transe. Eu não vou ver as coisas daqui de onde eu estou. O meu espírito não vai ver as coisas daqui de onde eu estou. Como por meio de um telescópio. Por exemplo, se eu botar um telescópio na minha janela, eu, do meu quarto, eu vejo o que está acontecendo longe. Não é assim com o sonâmbulo, tá? Ele vê as presentes como se achasse no lugar onde elas existem. Então, é como ele vai no lugar. O corpo fica onde ele está e o sonâmbulo se transporta para o lugar onde alguma coisa está acontecendo. Se, por exemplo, lembra daquela época que houve aquele tsunami lá, a guerra lá da faixa de Gaza? Sonâmbulo está desprendido. Ele vai ver a guerra lá na faixa de Gaza. O corpo dele fica aqui na casa dele. Mas ele, o espírito, se transporta e vai lá na faixa de Gaza ver o que está acontecendo. E de lá ele fala. Mas o som vai sair o quê? Pela boca do corpo. Pela boca do corpo. Então, se tiver uma pessoa sentada do lado dele na cama, ele está deitado na cama, tem uma pessoa sentada do lado dele na cama. Ele sai do corpo, vai lá na faixa de Gaza, e lá ele começa a contar o que ele está vendo. Ele fala lá, e o som sai aqui. A pessoa que é sentada do lado dele começa a ouvir o que ele está falando. Por isso que a pessoa pensa que ele está vendo daqui, mas ele não. Ele está lá na guerra, está lá na faixa de Gaza. Por isso dizem, né,
que a voz às vezes sai um pouco diferente pela distância, o som da voz dele. Mas ele está lá contando o que está vendo. E aqui ele começa a pessoa que está sentada do lado dele vai ouvir. Então ele diz aqui, ver as presentes do que está acontecendo como se achasse um lugar onde elas existem. Porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Então o corpo fica como morto. De repente parece um cadáver falando. Entendeu? Essa separação parcial da alma. Por que parcial? Porque ele não está morto. Então, o espírito está ligado ao corpo que o pessoal chama de fio de prata, cordão de prata, né? Que, na realidade, é uma extensão do perispírito. O dia que essa extensão se partir, aí o cara morreu. Ele não volta mais ele pode voltar para Deus, mas não volta mais para aquele corpo. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo normalmente, novamente, porque ele não morreu. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Pode demorar 5 minutos, como pode levar 1 hora, 2 horas. Então, o tempo que for necessário, mas nunca indefinida. Eu vou ficar eternamente desdobrado. Não pode. Não pode. Tá? Não pode ficar eternamente desdobrado. Daí a fadiga, o cansaço que o corpo experimenta após certo tempo. Normalmente, quando aquela se entrega ao trabalho ativo. Pode acontecer, a pessoa vai dormir. Faz aquela prece que todo mundo sabe, pedindo ajuda da espiritualidade, para que durante o sono você possa ser levado para algum lugar onde você possa estudar, trabalhar, ser útil. Então, os espíritos recomendam isso para a gente, né? Toda vez que você for dormir, solicita que você possa se juntar a um grupo para trabalhar, para estudar, para fazer algo bom. Aí, às vezes, a pessoa vai. E o espírito é criatividade. Trabalha, estuda, trabalha, visita, faz um monte de coisa. Como pode também fazer um monte de coisa que não presta. Também, entendeu? Pode fazer um monte de coisa. Você pode fazer um monte de coisa boa, como você pode fazer muita coisa que não é boa. Mas como o espírito está ligado ao corpo pelo fio da extensão do perispírito, essa atividade dele vai se refletir no corpo. E, às vezes, você vai acordar meio cansado. Você diz assim, nossa, poxa, parece até que eu não dormi. Estou cansado. Então, é porque, vamos pensar do lado bom, né? Você trabalhou muito. Pensa no lado bom. Não vamos pensar no lado mal. Que a gente trabalhou muito, se desgastou muito. Então, ele diz aqui, daí a fadiga, quer dizer, o cansaço que o corpo experimenta após certo tempo, normalmente quando aquele se entrega a um trabalho ativo. Então, se esse desdobramento leva bastante tempo, e você o tempo todo fica trabalhando, passa para o corpo, e você amanhece bem cansado. Mas aí você acorda, faz uma prece, como foi coisa boa, espiritualidade vem, você faz a prece, fez o contato mente a mente com espiritualidade, ela vem, recarrega as energias. É igual quando você dá passe. Às vezes você dá muito passe, e quando termina você fica meio cansado. Mas aí a espiritualidade que ele faz, repõe a energia que você gastou. Acabou. Agora tem o detalhe. Se você, no desdobramento do sono, não se preocupe em fazer prece, não está ligado a coisas boas, só a coisas deprimentes,
essa energia que você gasta e que se reflete no corpo, não vai ser resposta. Entendeu? Aí o cara, vamos dizer que a pessoa desdobrou e vai para algum lugar, para algum antro, onde lá tem tudo que não presta. Que a gente sabe que tem, né? Tudo que tem aqui que não é, que é ruim, na espiritualidade tem o dobro do que é ruim. Tá? Porque o número de espíritos desencarnados é 10 vezes, vamos dizer assim, maior que o número de espíritos encarnados. Vou citar assim, um exemplo, vou chutar um número, estou chutando um número. Vamos dizer que nós tenhamos aqui, na Terra, 5 bilhões de pessoas. Espíritos desencarnados, a gente vai ter 20 milhões. Sempre muito maior o número. Entendeu? Então, se aqui na Terra tem esses ambientes terríveis, que a gente sabe que tem, né? Onde as pessoas vão para lá e se entregam a tudo que não presta, a tudo que é devassidão, no plano espiritual também tem. E se aqui é feio, lá é muito mais feio. Muito mais feio. Então, a pessoa que vai para esses lugares, olha o desgaste energético. Quando ela volta muito mal. Será que a espiritualidade vai ficar? Ah, tadinho, ele foi para aquela zona, aquela faixa de vibratória péssima. Ele vai toda noite, toda noite. E ele sabe que ele precisa fazer preces antes de dormir, que ele deve cuidar da sua casa mental, sabe tudo. Mas toda noite ele vai. Ele vai por quê? Porque ele é arrastado. Ele diz assim: não quero ir. Mas mesmo assim ele vai. É assim que funciona? Não. A gente vai porque tem afinidade e sintonia com esses ambientes. Aqui na Terra, você procura esses ambientes? A gente não procura. Por quê? Porque a gente não tem afinidade e sintonia com esses ambientes. Se a gente tivesse, a gente ia toda noite para lá. Então, se o sujeito vai, ele não vai por si, porque ele não vítima das circunstâncias. Ele vai porque ele tem afinidade. Estabelece a sintonia, tem afinidade. Aí a espiritualidade vai ficar correndo atrás dele. Tadinho, chegou de lá, vamos correr para derramar energia para ele. Isso é jogar pérola nos porcos. Porque a espiritualidade vem, dá um monte de passe no cara, recarrega, sabendo que quando ele for dormir, ele vai de novo. Entendeu? Então vai ficar cansado, vai ficar debilitado. É igual aquela história da 10ª vez que o sujeito chega na casa espírita com uma dor no fígado terrível, aquela dor que ninguém aguenta, e o auxiliar, tem lá a pessoa que dirige o trabalho espiritual na casa, de tratamento espiritual na casa, o encarnado chega, pede um atendimento fraterno, vai encaminhado para o tratamento espiritual, e lá tem no setor espiritual, tem um trabalhador que é novato, né? E aí ele vê o sujeito lá com a dor do fígado, chegou da casa espírita, aí vai falar com o chefe: ô senhor, chegou agora o companheiro aqui na casa espírita, encarnado, e está com muita dor no fígado. Quem está falando é o auxiliar do orientador espiritual, também desencarnado. Aí o chefe, o dirigente espiritual trabalha e diz assim: ó, dá um passezinho bem de leve nele, de levezinho, só para dar um alíviozinho. Nada muito forte, só um alíviozinho. Aí o auxiliar dele olha para ele assim: mas, senhor, ele está morrendo de dores. O senhor está pedindo para dar só um alívio. Ele precisa de um remédio forte
para ele poder voltar para a casa dele. Muita dor. Aí o orientador espiritual assim, dá uma olhada na ficha dele. Aí quando o cara vai olhar a ficha dele, diz assim, ó, nos últimos meses, é a 10ª vez que ele chega aqui, com essa dor no fígado. Sabe qual é o problema dele? Ele enche a cara de bebida, enche a cara de comida, aquela comida gordurosa, pesada, que ele sabe que não pode, porque o médico já falou para ele não comer, bebe todas no fim de semana. Quando chega durante a semana, o fígado dele está explodindo de dor. Aí ele vem aqui, vem na casa espírita na reunião. Aí o pessoal faz o tratamento, aplica o passe, melhora, ele volta e começa tudo de novo. É a 10ª vez. Só dá um alívio. Mas, senhor, ele vai ficar doendo, vai continuar doendo o fígado? Vai ficar doendo. Sabe por quê? Porque doendo, ele não vai beber, ele não vai. Entendeu? Então, a dor é o tratamento. Porque tira a dor do sujeito para ver o que acontece. Ele volta de novo para a bagunça. Então, tem que doer. Doendo, ele, toda vez que ele pegar a garrafinha de cerveja, ele vai dizer: não, meu fígado está doendo. Então, ele não bebe, porque está doendo. Então, é assim. O sujeito que vive nesse mundo, quando ele volta debilitado. A espiritualidade olha e diz assim: vai ficar dando energia para ele, sabendo que daqui a pouco, naquela mesma noite, ele vai de novo para lá? Claro que não. Claro que não. Então, ele diz aí, daí a fadiga, o cansaço que o corpo experimenta após certo tempo. Normalmente, quando aquela se entrega a um trabalho ativo. Aí é diferente. Se acorda, está bem cansado, faz a prece, a espiritualidade vem, recarrega as suas energias. Porque ela sabe o porquê você está um pouco debilitado. Porque você trabalhou no plano espiritual, né? A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Então, não tem lugar na alma para dizer que é a sede ali, né? É por ali que a alma vê. Ela vê por tudo, por todo o conjunto. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Então, o sonâmbulo não pode dizer, quando eu estou no desdobramento, eu vejo por esse ponto. Veem porque veem, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espírito, a vista carece de foco próprio. Então, não sabe explicar como vem, nem por que vem. Criatura não sabe explicar. Se reportam ao corpo, esse foco nos parece estar nos centros em que maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epicástrio. Epicástrio é essa região superior e mediana do abdômen, vai até o fígado, né? Vai até o umbigo. Então, se eles estão falando do corpo, esse foco parece aonde é maior atividade vital. Então, principalmente no cérebro e na região do epigastro, é aonde os espíritos dizem que a nossa atividade vital é maior, no cérebro e na região do abdômen. Talvez seja porque é nessa região que se processa toda a questão da alimentação, né? Quando a gente está encarnado. Então, é a partir daqui que acontece tudo isso. Né? O alimento vai para o estômago, ali começa todo esse processo de distribuição. Então, ele está aqui, principalmente no cérebro e na região do epigástrio, ou no órgão que considera o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo, né? O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre,
tem restringido seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Então, foi aquilo que nós já falamos. Tudo está limitado pelo nosso grau evolutivo. Ainda mais restringido os tem quando ligado à matéria. Aí, quando você está encarnado, mais limitado será esse acesso aos conhecimentos e faculdades, a cuja influência está sujeito. Porque o corpo realmente limita, é um grande limitador do espírito, né? Porque há várias. O corpo é como um amortecedor. Quando o espírito está desdobrado, ele tem muito mais liberdade. Mas quando você está encarnado, o corpo amortece essa capacidade do espírito. É o que motiva não ser universal, nem infalível a clarividência sonambúlica. Daí se tem que tomar muito cuidado com as revelações dos sonâmbulos, que há muita influência da matéria sobre o que ele está vendo, sobre o que ele sabe. Muitas vezes, o conhecimento dele é limitado, mas aí ele começa a fazer, ligar o adivinhômetro, né? Ou está muito ligado a seus preconceitos. Ele vê uma coisa, interpreta de uma forma, e às vezes a interpretação é equivocada. E aí ele dá aquela interpretação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que o sonâmbulo está revelando. Aí ele diz assim, tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e experimentação. Porque a gente sabe que tem pessoas que usam essa clarividência para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, né? Ou para fazer outras coisas. Então, quanto mais você desvia a sua mediunidade, mais comprometida ela fica. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos. Então, você está encarnada, desdobra. Pode encontrar com outro encarnado desdobrado. Então, mais fácil se torna. Por quê? Porque você está fora do corpo. Aí eles aqui, no estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não encarnados, comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico, né? Aí entra aquele estudo das ondas eletromagnéticas. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Que o nosso pensamento, ele navega através das ondas mento-eletromagnéticas, como diz André Luiz. Então, elas entram em contato. Então, você não precisa falar para ser entendido no plano espiritual. Ele os sente, porque você lê o que está na atmosfera espiritual do outro. Vamos pegar Gênesis, como eu pedi a vocês, capítulo 14, item 22. Está aqui.
capítulo 14 dos fluidos, item 22. Explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. O perispírito é o traço de união entre a vida corporal e espiritual. Nós já sabemos disso, né? No seu intermédio, o espírito encarnado está em contínuo relacionamento com os espíritos. E acontecem fenômenos especiais cuja causa básica não está na matéria tangível, está no perispírito. E, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual. Nós estamos no capítulo 14, item 22. Agora estou lendo o segundo parágrafo do item 22. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve buscar a causa da dupla visão ou visão espiritual, também chamada de visão psíquica, com a qual várias pessoas são dotadas, frequentemente sem saber, assim como da vista sonambúlica. Então, no meu tem uma notinha. Né? Essa notinha diz assim: a dupla vista é um fenômeno que pode ser natural, clarividência, intuição, ou provocada pela ação de um magnetizador, ao colocar o indivíduo em estado sonambúlico, podendo surgir, então, a capacidade de ver, por meio de corpos opacos, à distância, também ver fatos passados ou prever fatos futuros. Ao criar a ciência do magnetismo animal, Mesmer explicou o fenômeno por um sexto sentido, por meio do qual seria possível perceber as vibrações sutis do fluido cósmico universal, acima da luz, pelo sistema nervoso. O espiritismo esclarece a questão, qualificando a capacidade como proveniente das percepções por meio de perispírito do encarnado. Então, ele vai continuar aqui na questão 22. O perispírito é órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e restrita à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, eles estão generalizados. O espírito vê, entende e sente por todo o seu ser o que está na esfera da irradiação. Então, a irradiação do fundo espiritual de espíritos elevados é muito mais ampla, geograficamente falando, tá? Essa irradiação do fluido espiritual dos espíritos mais elevados é muito mais ampla. Pode alcançar uma grande região, uma grande extensão. Já dos menos evoluídos, não. Né? Então, eu já contei para vocês aquela história da pomada do vovô Pedro, que o Chico percebe que o Carlos Bacelli está falando sobre isso, lá no estacionamento no carro dele. Para quem não sabe, vou contar rapidinho, que eu já contei essa história várias vezes. Tem uma reunião à noite na casa do Chico, depois da reunião pública, ficava até de madrugada batendo papo. E o Chico, nessa noite, depois da reunião pública, não queria falar sobre nada assim mais profundo, né? Ele queria conversar coisas amenas. E o Bacelli, o Carlos Bacelli, que trabalhava junto com ele, trabalhou durante muitos anos, queria fazer perguntas ao Chico de caráter científico profundo. Mas o Chico estava cansado, não queria. Então ele puxa uma conversa da pomada do vovô Pedro. Contar, né, que ele usava a pomada do vovô Pedro. E o Bacelli queria conseguir uma abertura para fazer uma pergunta profunda. E o Chico não dava abertura, só falava da pomada do vovô Pedro, né? Terminada a reunião, o Bacelli saiu da casa espírita, ó, curioso.
E foi conversar. E naquela época, o carro dele ficava longe da casa, né? Quase 500 metros da casa que ele tinha deixado o carro, porque ficava assim, em volta da casa espírita, né? Então ele chegou mais tarde e deixou o carro muito longe. Aí ele foi, de cara amarrada, até o carro dele. Quase que... Mas o Chico lá no centro tinha percebido isso, mas estava só calado, né? Achando uma graça danada. Quando o Marcelo entrou no carro dele, a mulher dele perguntou: Mas por que você está com essa cara amarrada? O Chico conversou tanto com a gente, falou da pomada governo. Eu não quero saber dessa porcaria de pomada governo. Eu queria falar de outras coisas. E o Chico ficou falando da pomada governo. Eu quero que a pomada, quem falou da pomada, estava bem lugar, bem louco. E Deus espalhou brasa, né? Aí a mulher dele ficou calada, que viu que ele estava aborrecido. Na outra semana, terminada a reunião, foi todo mundo no bate-papo. Aí estava o Marcelo lá. E começaram a conversar. Daqui a pouco o Chico vira, que ele era uma pessoa muito espirituosa, vira assim para uma senhora, que era a senhora que dava os papéis para ele quando ele psicografava, né? Aí está todo mundo conversando, brincando ali, ele vira para ela e fala assim: Dona Fulana, a senhora não imagina quem saiu daqui, ó, furioso semana passada. Eu fiquei, Chico. Aí ele fala assim, ó, a boca do Marcelo. Ele, e o Marcelo ficou sem graça nela. Por quê? Por causa daquela história do Tomário do São Pedro. A senhora sabia que quando ele entrou no carro dele, ele deu uma bronca na comadre e tal era a mulher do Marcelo, que o Chico falou para ela que ele não queria saber da história do Tomário do São Pedro, que ele queria que a comadre do São Pedro fosse para o inferno, que quem estava falando da comadre fosse para o inferno também. Falou tudo. E o Marcelo tinha comentado dentro do carro com a esposa 500 metros depois. Aí essa senhora, né, muito inocentemente, vira para o Marcelo, nisso o salão estava assim de gente, ó. Quem me contou isso foi o próprio Carlos Marcelo que me contou isso. Virou-se para essa senhora, virou-se para ele e disse assim: Mas foi, compadre, porque o pessoal lá de Minas se trata assim, o senhor falou isso mesmo? Aí ele é branco, ele falou assim: Eu fiquei vermelho, que meu pimentão, a única coisa que eu pude dizer assim, comadre, eu falei sim. Então, o que foi isso? Olha o que ele diz aqui. A irradiação do fluido espiritual dos espíritos, não está aqui não, tá, gente? Isso aqui é uma anotação que eu fiz. Dos espíritos mais elevados, ele é muito mais ampla geograficamente que a nossa. O Chico tinha uma atmosfera espiritual que se espalha aonde a atmosfera espiritual dele fosse, captava tudo que estava sendo dito. E ele sabia, ele sentiu na reunião que o Marcelo estava chateado. Então ele captou. Quando ele foi para o carro, ele só se concentrou e a atmosfera espiritual dele captou tudo que o Marcelo falou. Entendeu? Então, as pessoas dizem, né, que quando muitas vezes elas chegavam em Uberaba, já se aproximando da casa espírita, elas sentiam uma ambiência diferente. Era a atmosfera espiritual do Chico. Agora, imagina de Jesus. Imagina de Jesus. Não é? Imagine. Então, ele diz aqui, né? Esses fenômenos são entre os homens a manifestação da vida espiritual. É a alma que atua fora do organismo. Na dupla visão ou percepção pelo sentido espiritual, ele não vê pelos olhos, se bem que frequentemente por hábito os dirija para o ponto sobre o qual se volta a sua atenção. Ele vê pelos olhos da alma. E a prova está no fato de ver muito bem de olhos fechados, além do alcance do raio visual. Mas vamos no item 27. 27 do livro A Gênese. 27. A visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita entre os espíritos encarnados, porque o corpo impõe uma limitação, né? E, por consequência, sujeito a aberrações. Hoje,
se der tempo, no estudo da Ivone Pereira, a gente vai falar sobre isso aqui. Tendo sede na própria alma, o estado desta, quer dizer, o estado moral da alma, tá? Tendo sede na própria alma, o estado desta, que estado? Estado moral da alma. Porque a questão moral, gente, influencia muito. É para uma pulseirinha, né, Verinha? Essa pulseirinha danada. Então, tendo sede da própria alma, o estado desta deve influir sobre as percepções, conforme o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo. Ela pode dar, seja no sono, seja no estado de vigília. Aí ele diz, primeiro, a percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de ocorrências que se passam longe, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma doença e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a visão dos espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análoga às criações fluídicas do pensamento, formas pensamento. Essas criações estão sempre em relação com as disposições morais do espírito que as criam, tá? Aí ele colocou aqui entre parênteses, para a gente dar uma olhadinha no item 14. Vamos voltar rapidinho aqui no item 14. Vou ler só um pedacinho. O item 14 da Gênese diz assim, depois eu vou voltar a 27. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem no fluido essa ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam, dispersam e formam conjuntos com uma aparência, uma cor determinada. Aí eu vou pular um pouquinho. Algumas vezes essas transformações são resultado de uma intenção, mas frequentemente são produto de um pensamento inconsciente, pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Então, de repente, pode ser uma imagem feia, tá? A gente vai falar isso, se der tempo, aqui na aula de Devassando Invisível. Continuando aqui. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas com certas crenças religiosas lhes apresenta o inferno, suas caldeiras, suas torturas e seus demônios, de modo que elas mesmas imaginam. É, por vezes, toda uma epopeia. Os pagãos vendo o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos vendo o inferno e o paraíso. Tá? Então, nós podemos criar, né? Olha aí a questão das formas, pensamentos, né? Que às vezes traz um problema danado para a criatura. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na outra aula. Então, voltando aqui, deixa eu ver onde parei, tá. Essa também a razão, porque uma assistência muito numerosa, voltei para o Livro dos Espíritos, tá? Estou no parágrafo 9, lá no meio. Essa também é a razão, porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos, mais ou menos malevolentes, né? Lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contrai, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. Então, uma reunião cheia de gente, um bando de curioso, né? Pessoas pensando já outras coisas, vai trazer problema para a reunião. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão da sensitiva. É aquele detalhe. Quando uma pessoa está dando uma comunicação, está em transe, ou mesmo na mesa mediúnica, não se deve tocar no médium.
A hora que está trabalhando na reunião mediúnica, resolve tocar no médium, na cabeça do médium. Isso traz um transtorno muito grande para o médium. É como se estivesse dando um choque no médium. Pode deixar o médium até se sentir mal. Não se deve tocar no médium. Por isso que ele diz aqui: presença de pessoas mal intencionadas, ou antipáticas, ou mesmo ignorantes, né, que não conhecem o trabalho, lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão da sensitiva. É como um choque. Não se deve tocar no médium quando ele está no estado alterado de consciência. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, corpórea e espiritual. Existência que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação. E essa dualidade faz que, muitas vezes, fale de si, como se falasse de outra pessoa. Às vezes ele não percebeu que ele está vendo o corpo dele e ele mesmo ali. Ele pensa que está falando de outra pessoa. É que, ora, é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é este que fala aquele. Porque, como ele ainda está ligado, ele não percebe. Talvez você não conhece nada. Ele não percebe que aquele corpo é dele, que aquilo que ele está vendo é o perispírito dele. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho na questão 436 do Livro dos Espíritos. 436. Vamos voltar um pouquinho. 436. Mas deixa marcada aqui essa página, que a gente vai voltar depois para cá. R$ 436 é parte segunda do capítulo 8 da Emancipação da Alma. É aquela pergunta que Kardec faz, que os espíritos ficam dando aquelas respostinhas para ele. Aí Kardec pergunta: o sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo do que está a sua alma? Por que esta pergunta? Desde que sabe se a alma quem vê e não o corpo. Então, é a alma que está vendo o corpo e ele mesmo, perispírito, né? Voltando a 455, 11º parágrafo. Aqui é bom a gente numerar esses parágrafos, tá? Esse parágrafo que eu vou ler agora é o 11º, é o 11, parágrafo 11. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimento. A cada reencarnação, a gente adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências. Por isso que nós não sabemos o quanto de conhecimento que a gente tem. A gente não sabe quantas reencarnações a gente já teve. Sim, diz Emmanuel, seria mais ou menos por volta de 50.000 daí para frente. Daí para frente. Reencarnações. 50.000 a 70.000 por aí. Né? Espírito no nosso grau evolutivo. Mas pode ser muito mais. Se a cada reencarnação você adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência, como é que você vai saber o grau de conhecimento que você tem? Vai. Porque tem gente que diz assim: ah, ele reencarnou, mas ficou estacionário, não aprendeu nada. É impossível isso. Você não pode, a não ser, mesmo que o cara tenha morrido, o espírito reencarnou, morreu com um dia de vida, e os 9 meses que o corpo foi sendo gerado, esse espírito não aprendeu alguma coisa durante esses 9 meses? Entendeu? Tanto é, fazendo um parênteses aqui, lembra quando nós estudamos os ovoides? Normalmente o ovoide é aquele espírito que promoveu uma grande degradação moral, que, ou melhor, é um espírito que moralmente caiu demais. E aí, essa queda moral, que queda moral pode ter. Você não perde, você pode cair moralmente,
do 80º andar ao 0. Mas você não perde nenhuma vírgula do seu conhecimento. Entendeu? O conhecimento adquirido, esse você não perde. Mas o status você perde. A queda moral, e a gente cansa de ver por aí, né? Mas o conhecimento, esse você não perde. Se você adquiriu, é seu. Esse a gente não perde. Mas moralmente o sujeito cai. E como cai? Cai muito. Toda vez que ele cai moralmente e essa queda é acentuada, ele promove uma degradação no seu perispírito. E tem alguns que caem tanto, aí entra a questão da monoideísmo, que já estudamos, que ele pode entrar na situação de ovoide. O suicida também traz uma grande degradação, deformação perispiritual, que lesa muito o perispírito. Aí, quando esses espíritos vão reencarnar, dependendo do tempo também que ele ficou nessa situação de ovoide, dessa degradação, ele não vai conseguir formar um corpo físico bonitinho na primeira vez que ele vier. Tem espíritos que ficam, como nós já estudamos aqui, um longo tempo. Lembra da questão 224A? Que essa erraticidade, que chama de intermissão também, pode durar séculos, séculos e milênios. Então, o sujeito ficou nessa fase aí, nessa degradação. Vai reencarnar. Será que ele vai conseguir estruturar, organizar o modelo organizador biológico dele assim, rapidinho? Muitas vezes, é aquelas. Tem um nome que dá, eu não gosto muito de usar esse nome, não. Eles chamam de formas teratológicas, né? Acho que é teratológicas que eles chamam, né? Eu vou até colocar aqui. São formas monstruosas, né? Que o pessoal chama, né? Assim, é a forma de um corpo, né? Eu vou até colocar o nome aqui só para dar o nome certinho, né? Acho que eu fico aqui. Só, ele coloca aqui. Aqui, ó. Essa palavra teratológicas é muito usada no meio jurídico para apontar algo monstruoso, uma decisão absurda, né? Então, quando eles falam, quando a situação é muito feia, né? Deixa eu botar aqui no instantinho, só para a gente. Eu falei onde aqui, né? Então, aqui, ó. As formas teratológicas referem-se, eu estou pegando da internet, aos espermatozoides aberrantes, contendo cabeça, cauda, peça intermediária numerária, né? Então, eles colocam aqui, usando a palavra teratológica, quando, às vezes, o feto que nasce, ele é muito deformado, né? A gente sabe que essas coisas acontecem, não é? Às vezes nasce, vive, às vezes, algumas horas, às vezes alguns dias, e não tem nem condições de seguir. Outras vezes, aquela forma do embrião, no máximo 3, 4 meses, há um aborto espontâneo, e quando os médicos vão olhar, são formas assim. Muitas vezes é um espírito que está tentando reencarnar, trabalhar o seu modelo organizador biológico para formar um corpo físico, mas ele deformou tanto o seu perispírito. E lembra que a gente estudou que o perispírito ele atrai para si as moléculas para formar um corpo que é a cópia do perispírito? Se esse perispírito está muito lesado, qual é a forma desse corpo? Eu usei o exemplo do outro dia, da forma toda amassada. Você bota a massa do bolo ali. Quando você o bolo para cozinhar, quando você tira,
Se a forma era redonda, toda amassada, o bolo vai sair redondinho, bonitinho? Claro que não. Claro que não. Então, às vezes, aquele ser desencarna. Há um aborto espontâneo com 3, 4, 5 meses. Aí a pessoa vai dizer assim, nossa, o espírito não conseguiu levar avante a reencarnação. Mas aqueles 3, 4 meses, aquela forma se fez, foi perdida. Não, porque ele conseguiu chegar aos 3, 4 meses. Ele conseguiu, não passou daí. Mas ele fez o quê? Uma recordação. Só conseguiu até os 3 meses, mas já chegou. Na próxima, talvez ele consiga até os 6 meses. Na próxima, talvez ele consiga até os 8. Na outra, ele pode chegar até a nascer. Vai nascer daquele jeito. Mas já chegou. Em cada momento que ele ficou ali trabalhando dessa forma, está trabalhando da forma. É o tal do quebra-cabeça. Ele está tentando montar de novo o quebra-cabeça. É um aprendizado que ele está fazendo. Talvez ele só vá viver um dia, mas conseguiu nascer. Da próxima vez, da próxima reencarnação, talvez ele dure uma semana. Da próxima vez, ele chegue aos 10 anos de idade. Não tem casos assim? De crianças assim? Que aí com 8, 9 anos desencarnam? Outras vezes ele vai chegar até os 15 anos. Outras vezes ele vai chegar aos 40. Outras vezes ele vai ter uma morte natural aos 60. Cheio de deformações. Mas conseguiu. É um aprendizado. Então, quando uma pessoa diz assim, nossa, uma reencarnação perdida, não existe reencarnação perdida. O aprendizado pode ter sido muito pouco, mas alguma coisa ele aprende. E eu sou adepta dessa ideia. Alguma coisa o indivíduo aprende. Então, ele diz aqui, em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém dele se recorda como espírito. Então, essa história que algumas pessoas ficam dizendo por aí, que o espírito perdeu a sua reencarnação, que não aprendeu nada, isso não existe. Está aqui, algum conhecimento ele vai adquirir. Agora, quando ele está reencarnado, a gente esquece. Né? Tem aquele esquecimento. Mas aquele pouquinho que ele aprendeu vai ficar registrado lá. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possui. Então, tem sonâmbulo que às vezes começa, em desdobramento, falar de coisas que o pessoal diz assim, como é que esse cara pode estar falando disso? O cara é um analfabeto. É um conhecimento que ele não adquiriu nessa vida. Ele traz com ele, está lá no inconsciente dele. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, quando no estado de vigília, nada se pode inferir, quer dizer, perceber com relação aos conhecimentos que, porventura, revelem no estado de lucidez. Então, você não pode olhar para uma pessoa e dizer assim, isso é um ignorante total. Ele pode, nessa encarnação, por algum motivo, não poder revelar o conhecimento dele. Mas conhecimento ele tem. E de vez em quando a pessoa diz assim, e fulano hoje soltou uma pérola. Não é? Às vezes você vê pessoas que você diz assim, de onde ele tirou essa pessoa? É porque aquilo, ó, está lá. Porque do nada, nada se tira. Não é verdade? Do nada, nada se tira. Então, se ele falou alguma coisa profunda, e é uma pessoa que muitas vezes você vê que é semi-analfabeto ou analfabeta, de onde veio isso? Veio do arquivo do espírito. Então, ele diz aqui,
Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que recebe de outros espíritos. E ainda tem isso. Às vezes é um espírito intuindo, falando alguma coisa para ele, ele repete. Podendo o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Vamos aqui na Gênesis, rapidinho, dá uma olhadinha no capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, já quase no final, né? Capítulo 16, item 5. Capítulo 16, item 5, no segundo parágrafo. Item 5, segundo parágrafo. Capítulo 16 é as predições conforme o Espiritismo. Capítulo 16, item 5, segundo parágrafo. Ele diz aqui, ó, o dom de predição. Desculpe. Segundo parágrafo. É assim. Peraí. Ô, Rose, me perdi aqui. Capítulo Qual 16 da livro? Gênese. Capítulo Gênesis 16, 16. item 5, Ah, segundo parágrafo. tá. Terceiro, Rose. Terceiro ou Isso que quarto. eu... Não, mas eu vou ler o segundo. Ah, tá bom. Sim, o meu é assim, é o segundo. Não, o meu não. Não, O o meu meu é o não. segundo. O de Não, vocês O, é não. seg- qual? O meu o só segundo tem é um assim. parágrafo. 2. É assim, é o 3. Não, no meu não é. É No o meu é assim, ó. 6. Aquele é o primeiro. Não, você tem do lado do 5 tem o parágrafo. Essa Essa missão. missão pode. Você sabe que eu estava vendo o número 5, mas não estava lendo o que estava lá. Eu não li essa missão. Eu estava lendo o que estava embaixo. Aquele a quem é confiado o encargo de revelar uma coisa oculta. Então, é o item 5, segundo parágrafo. Eu não estava lendo o que estava escrito do lado do número 5. Aquele a quem é confiado o encargo de revelar uma coisa oculta pode receber sobre esse fato a inspiração dos espíritos, que sabem do que se trata. Então, ele a transmite maquinalmente sem compreender o que faz. Sabe-se, por outro lado, que seja durante o sono, seja no estado de vigília, nos êxtases da dupla vista, a alma se libera e possui um grau maior ou menor de faculdades equivalentes à do espírito livre. Se for um espírito avançado, se tiver, sobretudo, como os profetas, recebido uma especial missão com essa finalidade, ele frui dos momentos de emancipação da alma a faculdade de abranger por ele próprio um período mais ou menos extenso e ver como atuais os acontecimentos desse período. Pode, então, revelá-los ao mesmo instante ou conservá-los na memória até despertar. Aí aqui ele tem uma notinha, onde ele diz assim, no estado sonambúlico, por exemplo, o indivíduo pode descrever o que percebe fora do corpo no mesmo instante que isso ocorre, mas se for por meio do sono, fará quando despertar de memória. Se esses acontecimentos devem permanecer em segredo, ele perderá a lembrança, que a gente que ele viu não pode ser revelado. Ou só restará uma vaga intuição, o suficiente para guiá-lo instintivamente, né? Aí eu vou agora. Peraí, vou terceiro, quarto parágrafo. O tom de predição não é, pois, mais sobrenatural do que uma porção de outros fenômenos, repousa sobre a propriedade da alma e a lei de relação do mundo visível e do mundo invisível, que os espiritistas vão fazer conhecido. Mas como admitir a existência de um mundo invisível se não se admitir a alma? Ou se não admitir nenhuma individualidade após a morte? O incrédulo que nega a presciência é consequente com ele próprio. Resta saber se é inconsequente com a lei da natureza. Alberto, lê para a gente do item 7, o segundo parágrafo. Item 7, segundo parágrafo. Vamos lá. Essa faculdade
é inerente ao estado de espiritualização ou, caso se preferir, de desmaterialização do espírito. Isto significa que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, ainda que muito imperfeitamente, à visão do homem que está sobre a montanha. Essa comparação teve por finalidade mostrar simplesmente que esses acontecimentos, para uns, estando no futuro, estão no presente para outros, e pode assim serem preditos, o que não implica que o efeito se produza da mesma maneira. Continua? Sim, lê todo ele. Portanto, para desfrutar dessa percepção, o espírito não precisa ser transportado para nenhum ponto no espaço. Aquele que está na Terra, ao nosso lado, pode possuí-lo em toda a sua plenitude, como se tivesse a 1000 léguas de distância, enquanto não vemos nada além do nosso horizonte visual. Como a visão dos espíritos não é produzida da mesma maneira, nem com os mesmos elementos que os dos homens, o horizonte visual destes é muito diferente. Agora, esse é precisamente o significado que nos falta para podermos concebê-lo. O espírito, comparado ao encarnado, é como o vidente comparado ao cego. Comparação boa. É, Bem, gente, nós vamos parar por aqui. A próxima semana, a gente vai entrar no parágrafo 12. O parágrafo 12 começa assim: pelos fenômenos do sonambulismo. Bota em número 12, a data é dia 8/4. Viu como esse assunto é interessante, gente? É riquíssimo. É por isso que Kardec, depois de escrever 54 questões sobre as faculdades da alma, faz esse resumo fantástico sobre esse capítulo. Está mostrando a importância desse tema, né? Então, realmente, a gente tem que estudar. Longe. A gente tem que estudar. Sim. Porque... E é uma coisa que acontece com todo mundo, pode acontecer com qualquer um de nós. E a gente tem que entender como a faculdade funciona, né? Como esse fenômeno ocorre. Então, nós vamos dar uma paradinha agora. Quando for 5h25, a gente retorna para o estudo do livro Devassando Invisível, onde a gente vai falar um pouquinho, né, ao final, sobre uma parte do que a gente estudou aqui. Vai completar, de uma certa forma, o que a gente estudou aqui no livro Devassando Invisível. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela essa oportunidade de estudo, né? Que só porque nós precisamos muito desse conhecimento. Então, temos que agradecer muito a Deus por nos dar essa oportunidade. E lembrando que hoje começa o nosso primeiro painel espírita, o ser imortal, né? E o nosso tema, como eu falei, é sobre suicídio, né? Mas é o suicídio moral. A gente vai falar sobre suicídio moral. Então, esperamos vocês aí para na nossa primeira palestra do nosso painel espírita, do mês de abril de 2024. Vou dar uma paradinha agora, daqui a pouco a gente retorna.